Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março. Está começando o Boletim Legislativo. Hoje o assunto da mobilidade e da tecnologia está em alta aqui no jornal, viu? A gente vai te mostrar um projeto aprovado que prevê ampliar a instalação de lombadas eletrônicas na cidade e também como funcionam as unidades de serviços inteligentes que oferecem diversos outros serviços aí para a população. E você conhece o termo descontaminação biológica? Olha só, diferente, né? Mas a gente vai explicar o que é esse serviço. E tem mais notícias também, mas a gente começa falando de política. Vamos ver como foi a última sessão de Câmara realizada pelos vereadores. Foram muitos os debates em plenário sobre assuntos de interesse público e os parlamentares também apreciaram uma série de documentos, entre indicações, requerimentos e moções. Muitos assuntos marcaram a 13ª sessão do ano, entre eles fiscalização, esporte, violência doméstica e saúde. O primeiro orador, o vereador Marcelo Garcia, comentou sobre uma visita que fez à Revap, refinaria da Petrobras em São José, para conhecer o novo modelo de asfalto sustentável produzido pela empresa. O parlamentar ainda destacou o histórico da Revap e o papel dela na geração de emprego e renda. Outra parlamentar a fazer uso da tribuna foi a vereadora Amélia Naomi. Em um vídeo apresentado em plenário, a parlamentar se demonstrou apreensiva com entulhos e lixos descartados na cidade, que poderiam se tornar criadouros do mosquito da dengue. Amélia também comentou sobre as novas informações envolvendo o assassinato da vereadora Marielle Franco. Também na tribuna, o vereador Lino Bispo abordou a importância da participação dos jovens na política e citou um discurso feito pelo presidente do PL Jovem. Segundo Lino, o Partido Liberal tem realizado ações e campanhas para estimular a atuação política na sociedade e o papel de cidadão dos moradores. E o trabalho de fiscalização pela cidade foi o assunto abordado pelo vereador Juvenil Silvério. Ele destacou o programa Prefeitura Perto de Você, e alegou que tem acompanhado atividades, obras e serviços realizados pela Prefeitura. Em uma foto, o parlamentar apresentou o andamento da Via Jaguari e anunciou um projeto urbano para o bairro Jardim Mariana 1. A vereadora Juliana Fraga também fez uso da tribuna. Ela apresentou um balanço dos casos de violência e abusos sofridos por mulheres no país. Ela criticou a atitude do governo do estado, que teria cortado 35% da verba destinada para as delegacias da mulher e pediu mais consciência da população e da justiça para vencer o machismo. Já o esporte foi o tema apresentado pelo vereador Renato Santiago. Ele parabenizou o time do bairro Jardim das Indústrias pela conquista da Copa Popular de São José dos Campos. A vitória por 3-2 foi relembrada em um vídeo com os melhores momentos. Pedindo ações efetivas sobre a alta nos casos de dengue, o vereador Dr. José Cláudio utilizou o período do pinga-fogo para cobrar mais estrutura para atender os pacientes. Ainda segundo o Dr. José Cláudio, ele teria apresentado diversos documentos legislativos que solicitavam providências sobre o assunto, sem uma resposta contundente. Quem também reclamou de pedidos de providências que não foram acatados foi o vereador Fernando Petit. Segundo o parlamentar, muitas dessas solicitações eram voltadas para a saúde, incluindo o cuidado com a dengue. Petit também pediu mais atenção do poder público nos trabalhos preventivos para evitar a alta nos casos. Ainda sobre a dengue, a vereadora Dulce Rita relatou a demora para o poder público acatar reclamações da população quanto ao aumento dos casos e eliminação de possíveis criadouros. Fotos de pontos de descarte de lixo e acúmulo de água foram apresentadas pela parlamentar. Dulce ainda apontou a necessidade de melhorias no transporte público. Outro vereador que fez apontamentos na tribuna foi o Roberto Chagas. Segundo o parlamentar, muitos moradores têm reclamado do tempo de demora para ter o acesso aos testes de dengue. Outro ponto levado pelo vereador na área da saúde é a necessidade de ampliar a oferta de atendimento nas UPAs e UBSs. Ainda na sessão, os vereadores também apreciaram uma série de documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Quanto aos requerimentos, muitos eram cobranças para a saúde e rondas policiais. Já em relação às indicações, os parlamentares solicitaram diversas ações de manutenção pública, como limpeza urbana, troca de lâmpada, podas de árvore, entre outros. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube.
E aí, tá na busca por uma vaga de emprego aqui em São José? Se sim, você sabe que aqui no Boletim a gente te ajuda. Todo dia a gente acompanha juntos as vagas de trabalho abertas aqui na cidade. E vamos ver quais são as oportunidades disponíveis nesta quarta-feira? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, agente de organização escolar, ajudante de saneamento, assistente de frota, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, balconista de açougue, calheiro, camareira, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, eletricista auxiliar, eletricista de manutenção em geral, eletricista de força e controle, empregada doméstica, fisioterapeuta, gerente de vendas, instalador, reparador de linhas telefônicas e telegráficas, líder de serviços gerais, manicure e pedicure, marceneiro de móveis, mecânico, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de manutenção de máquinas, montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, operador de telemarketing, passadeira, pintor cordista, recepcionista, repositor de mercadoria, serralheiro artístico, serralheiro industrial, servente de limpeza, técnico em eletromecânica, técnico em manutenção de informática, telhadista, vendedor, vendedor de comércio varejista, vendedor de imóveis, vendedor externo e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de ajustador, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de inspeção, gerente de vendas, operador de produção, operador de serra e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E quarta, a gente também expande seus horizontes quando o assunto é oportunidade. Você tem vontade de empreender? Então eu te convido para acompanhar dicas valiosas de especialistas no nosso quadro Empreende Sebrae. E vamos ao assunto de hoje. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Por que é importante formalizar? A formalização lhe coloca na economia formal. O que significa isso? Você vai ter acesso a direitos fundamentais que você não teria se você estiver na formalidade. Por exemplo, o microempreendedor individual, que é a maneira mais fácil e rápida de se formalizar. Você já recolhe recursos para a sua aposentadoria, você tem direito ao afastamento em caso de algum acidente e você pode comprar de fornecedores que só te forneceriam com o CNPJ, e você o tem. Também você tem acesso a programas de incentivos governamentais, acesso a crédito, por exemplo. E você pode até requerer créditos pessoais, uma vez que você pode comprovar a sua renda. A ideia de que eu me livro dos impostos que pesam sobre mim, ou se eu pagar os impostos, meu negócio não é viável, é uma ideia muito mentirosa. Se você está sem recolher impostos, ou se você recolher impostos, seu negócio não é viável de largada. E se você está sem recolher seus tributos, você não existe formalmente para a economia. Se você não existe, seus direitos estão sendo todos cerceados. Muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Até nosso próximo programa. E a segurança no trânsito sempre é pauta levantada aqui no Legislativo, tanto que é tema de um projeto de lei aprovado pelos parlamentares. A proposta apresentada pelo vereador Marcão da Academia quer ampliar a instalação de lombadas eletrônicas nas áreas próximas às escolas, mais uma ferramenta para a proteção de toda a comunidade escolar, principalmente nos horários de entrada e saída das aulas. Essa escola fica numa avenida movimentada em São José. O fluxo intenso de veículos pode ser uma preocupação para a segurança de crianças, pais e funcionários. O fluxo é alto, é grande mesmo, né? Garante a locomoção, mobilidade de muita gente. E se a gente tiver as ferramentas adequadas, ela não gera uma questão de perigo, mas talvez da forma... Se não tiver nada, se não tiver uma lombada eletrônica, se não tiver uma faixa de pedestre, ela pode vir a ser um risco grande para os nossos alunos e para os nossos pais, para a nossa comunidade. A escola já teve um radar na frente do local de entrada e saída de alunos.
Na época, quem atravessava a avenida se sentia mais seguro, mas a ferramenta foi retirada sem previsão de reinstalação. Era mais seguro. Antes da obra, a gente tinha a faixa de pedestre e tinha também o radar. E isso garantia pelo menos uma atenção maior, né, dos motoristas para os nossos alunos, principalmente, mas também para os nossos funcionários, para atravessar e para o ponto de ônibus que tinha do outro lado da rua, e de bicicleta. Muitos vão para o bairro do Urbanova, que, né, utilizavam muito essa via, outros iam para o outro lado, então ajudava bastante nessa segurança, sim. Uma alternativa encontrada pelo poder público para melhorar a segurança na avenida foi a instalação de uma lombada eletrônica. Em locais de grande circulação de pessoas, como escolas ou hospitais, elas podem ser a solução para controlar o fluxo e a velocidade dos veículos. As lombadas eletrônicas, elas são necessárias como instrumentos para obrigar os condutores, aqueles mais irresponsáveis, a diminuir a velocidade em áreas críticas. Elas são tão importantes quanto os radares, né? Quer sejam fixos, quer sejam móveis. As lombadas eletrônicas funcionam de uma forma similar aos radares, porém têm aplicações diferentes de acordo com as leis de trânsito. Os radares são aplicáveis em vias contínuas. Então, quando eu tenho um ato contínuo, uma circulação contínua, como uma via de trânsito rápido, uma via arterial, uma via local, a utilização dos radares. As lombadas eletrônicas, elas são colocadas em áreas em que existam vulnerabilidade dos usuários, tá? Próximos às escolas, próximos aos hospitais, áreas de grande confluência de pessoas. E se o condutor não respeitar a velocidade estabelecida pela lombada eletrônica, está prevista punição. Ela pode ser ainda maior caso o desrespeito à lei cause algum acidente. O Código de Trânsito brasileiro, ele traz duas situações. Uma situação de velocidade em excesso e uma situação de velocidade incompatível. A velocidade em excesso é quando eu trafego acima da velocidade permitida. Então, nós temos lá no artigo 218, 3 regras para aplicação do excesso de velocidade. O artigo 220 do CTB, ele traz referência à velocidade incompatível. Né? Essa velocidade incompatível, lá no inciso 14 do artigo 220, vai dizer que é uma infração de natureza gravíssima. Trafegar com velocidade incompatível próximo às escolas, hospitais ou áreas de grande confluência de pessoas, né? O excesso de pessoas. Uma infração de natureza gravíssima aplicável ao condutor, 7 pontos na habilitação, R$ 293 de multa, né, para o prontuário do condutor. São José dos Campos já conta com 20 lombadas eletrônicas espalhadas pela cidade. Mas um projeto de autoria do vereador Marcão da Academia, aprovado na Câmara, prevê a implantação de novas lombadas em áreas próximas a escolas. A principal justificativa é a proteção da comunidade escolar, evitando que motoristas ultrapassem os limites de velocidade. É importante quando a gente tem uma segurança viária na porta das nossas escolas, porque é um horário de grande fluxo, né? E quando você pega principalmente vias que são largas, vias com bastante fluxo de veículos, vias que têm, de repente, uma quilometragem, né, de quilômetros por hora do automóvel elevado, então a gente precisa ter um controle maior, trazer mais segurança. A expectativa do vereador é melhorar a educação no trânsito e, dessa forma, proteger crianças, adolescentes, pais e funcionários das escolas, além de conscientizar a população de maneira geral sobre os riscos de ultrapassar a velocidade estabelecida nas vias. A gente sabe que já tem sido feita implantações de travessias elevadas em alguns pontos de escolas, principalmente em ruas menores, escolas dentro de áreas residenciais, mas quando são escolas que têm entrada e saída voltada para avenidas ou ruas de tamanhos espessos, né, grandes, que trafegam muito carro, a gente tem que ter um controle maior. E esse controle tem que ser através da lombada eletrônica, né? A lombada eletrônica, que ela é através de totens de orientação e que ficam lá visualmente a quilometragem que o veículo está passando naquele local. Então a gente abaixa bem a quilometragem, né? Faz um trabalho mais educativo com os veículos e que possam sempre se conscientizar, principalmente voltando à segurança das nossas crianças. E pessoal, como a gente viu, a lombada eletrônica é uma ferramenta tecnológica de mobilidade urbana para ajudar na organização do trânsito e trazer mais segurança. E como a marca de São José é a tecnologia, nossa cidade ganhou unidades de serviços inteligentes, que são uma espécie de postes de iluminação diferenciados, que oferecem internet gratuita e até previsão do tempo. Legal, né? Esse ainda é um projeto piloto, mas a ideia é levar para vários outros pontos de grande circulação aqui na cidade, como a gente te mostra na reportagem.
O poste alto, listrado de branco e azul, chama a atenção de quem passa por um dos trechos mais movimentados de São José. Mas você sabe para que ele serve? Eu não tenho a mínima ideia. Eu sei que ele tem um QR Code ali que dá para ver, mas eu nunca cheguei a olhar lá não. Já fiquei curioso, né, de ver isso aí, mas nunca tive curiosidade de perguntar para alguém, né? Essa é a primeira unidade de serviços inteligentes da cidade. Ela oferece utilidades para a população, como acesso gratuito à internet e iluminação, além da captação de energia solar. Tem 16 sensores, né? Sensores de abalo, de chuva, de raio ultravioletas. Então ele vem para colocar mesmo São José dos Campos número 1 no mundo, no Brasil, como cidade totalmente inteligente, 100% inteligente e inovador, né? Nesse primeiro momento, a unidade está em fase de teste. Se o resultado for positivo, a expectativa é transformá-la em um serviço fixo gratuito, custeado pelas operadoras de telefonia. A instalação dos totens faz parte da Lei da Inovação, criada em 2017 com o objetivo de incentivar projetos científicos, tecnológicos e sustentáveis. Falando em sustentabilidade e inovação, as unidades inteligentes também poderão ser utilizadas para outras funcionalidades, como o carregamento de veículos elétricos. Ele é um hub de inovação, né? Ele é algo inovador no mercado brasileiro hoje, virado para telecomunicações. Você poder entrar no link da prefeitura, vai ter uma aba lá para você saber como que está a temperatura, por exemplo, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste, porque hoje a temperatura é global. Ela fala para você que São José dos Campos 80% de chuva. Mas choveu na Zona Sul ou só choveu na Zona Norte? Por enquanto, o serviço pode ser acessado por meio do QR Code estampado na unidade. Basta escanear o código com a câmera do celular. A proposta futura é disponibilizar uma página na internet que dará acesso a todas as funcionalidades. Você entra no site da prefeitura, vai ter uma aba lá, né, o HV, ou o jeito que a prefeitura quiser, você vai clicar lá, você vai saber pelo seu celular, né, você vai entrar no site da prefeitura, vai ter uma aba para você saber tudo que tem no poste. Todas as informações de clima, de ônibus, linha de ônibus, até cotação do dólar, né, coisas simples assim. Então vai ser tudo isso no site da prefeitura. A continuidade da instalação depende da eficácia das unidades para a cidade. E a Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transportes da Câmara de São José deve auxiliar o governo com essa avaliação. Para o presidente da comissão, vereador Lino Bispo, o serviço deve ser prestado em conjunto com outras melhorias. O que a gente espera é que essa tecnologia, essa acessibilidade que o munícipe tem, né, a essa melhora, vamos dizer assim, tecnológica, que ela seja também acompanhada com uma oferta positiva no sentido do transporte. Nós, como comissão, estaremos aí acompanhando, né, esse processo de instalação, de operação e, ao mesmo tempo, sugerindo à prefeitura que possa melhorar no máximo a qualidade também na questão do transporte coletivo. Da tecnologia, a gente vai agora falar de meio ambiente para um assunto um tanto curioso, viu? Descontaminação biológica. Você já ouviu falar disso? Pois é, quando algumas espécies de plantas e árvores consideradas invasoras podem prejudicar o desenvolvimento de espécies nativas. Isso é descontaminação biológica. E isso aconteceu aqui em São José, viu? E levou ao corte de algumas árvores aqui na cidade. A situação levanta um ponto importante de planejamento arbóreo e também cuidados que temos que ter ao plantar árvores. Cada região do país tem uma característica geográfica com clima e solo que favorecem um determinado tipo de vegetação. As espécies nativas, elas têm muito a ver com o tipo de clima, com o tipo de solo de cada região. Quando nós falamos, por exemplo, de floresta amazônica, nós estamos falando de uma posição no planeta que tem uma radiação solar, que tem todo um mecanismo que gera um clima e condições de solo favoráveis para a presença da floresta amazônica. Assim, as árvores mais adequadas para São José são espécies nativas da Mata Atlântica ou do Cerrado. Mas em muitas regiões do município, espécies classificadas como invasoras tomam conta da paisagem. Situação que pode trazer prejuízos.
Diante desse cenário, a Prefeitura tem realizado a chamada descontaminação biológica, que consiste no corte de árvores exóticas. O trabalho é feito em fragmentos de áreas nativas e que passam por um processo de restauração florestal. Entre os exemplares que mais preocupam está a leucena, espécie do semiárido nordestino. Ela tem uma força de ocupação muito grande, né? Então nós encontramos principalmente na beira dos rios, que a semente dela vai se propagando pela corrente da água, e também em alguns locais onde porventura ela tenha sido plantada. Então ela vai se propagando, ela tem uma abundância de semente, ela faz uma chuva de sementes enorme. Então você tem que sempre quando você for roçar, limpar, fazer a manutenção pela Secretaria de Manutenção da cidade, já tem a orientação de ir removendo aquelas pequenas mudas, a gente chama dos propágulos, né? A remoção de espécies invasoras e o plantio de árvores mais adequadas favorece a biodiversidade, a preservação de animais que habitam a região e colaboram com o que os especialistas chamam de serviços ecossistêmicos. Quando a gente fala desse processo de aumentar a biodiversidade, é interessante que a gente se baseie na questão dos serviços ecossistêmicos e que, de uma certa forma, então, a gestão pública reconheça a importância dessa diversidade e promova a remoção, a descontaminação e traga uma nova possibilidade de composição da paisagem que recomponha, que traga esses serviços ecossistêmicos. São José dos Campos tem um plano de arborização que prevê o plantio de 5.000 mudas por ano. Em 2019, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei que autoriza o poder público a substituir espécies existentes consideradas impróprias ou inadequadas. Além disso, os vereadores aprovaram a realização de um inventário arbóreo. Dessa forma, cada árvore passou a receber identificações de suas características. Uma boa parte da cidade já tem a árvore cadastrada, todo um histórico dela, e tem lá uma plaquinha, né, o QR Code, né, que se você acessar dá todas as informações, a idade dela, como é que ela está, a espécie que é, né, cientificamente falando, e o apelido. A prefeitura, então, deve fazer anualmente a verificação de todas essas árvores. E aproveita, inclusive, para fazer uma espécie de recomposição arbórea da cidade. O secretário de Urbanismo e Sustentabilidade afirma que a retirada das árvores segue critérios rigorosos que visam melhorar a arborização do município. Essa ação ocorre muito quando você vai executar o plantio das nativas, né? Então isso naturalmente a gente já vai fazendo a descontaminação. Quando ela ocorre de forma isolada, né, em meio a paisagismo e tudo mais, a gente remove esse invasor para manter as características, né, daquele paisagismo. Então, para cada situação é feita uma análise. Mas é importante também que a população saiba disso, que às vezes vê cortando uma árvore, cortando alguma coisa assim, acha que é um crime contra a natureza. E não é. Nesse caso, é para beneficiar a natureza que você elimina essas espécies muito agressivas. E vamos de previsão do tempo, hora de saber como ficam as temperaturas aqui em São José na tarde de hoje e também amanhã. A quarta-feira amanheceu chuvosa e o tempo deve permanecer assim durante todo o dia. A temperatura máxima esperada para hoje é de 23 graus e a mínima de 20. Amanhã, quinta-feira, quem pretende sair de casa também deve preparar o guarda-chuva, porque deve chover durante todo o dia, com alguns poucos períodos de céu aberto. A máxima prevista é de 24 graus e a mínima de 18. Então é isso, pessoal. Chegou ao fim mais um Boletim Legislativo. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra aqui também a partir das 2 horas da tarde. Não esquece de acompanhar a gente pelas redes sociais. Então anota aí, é o @tvcâmara_SJC. Esse endereço vale para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube também. A seguir você fica com Hora do Esporte com os brilhantes Vieira Júnior e Bruno Castilho. A gente se vê amanhã.
Tchau!